CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Nesta sexta-feira temos mais ouvintes aqui, tirando suas dúvidas com Gilberto. Não é mesmo, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Exatamente. Tivemos aí muitas participações essa semana pelo e-mail, com perguntas, dúvidas que enviaram aqui para o cbntecnologia@gmail.com. A Carmen, por exemplo, né, Gilberto, ela pergunta se você tem aquela dica, viu, para baixar um programinha gratuito de edição de fotos como o Photoshop. Exatamente, Fernanda. É uma pergunta bem comum, bem frequente. E o Photoshop é aquele grande programa que todo mundo, né, quer usar porque é muito completo, é um programa realmente excelente para edição de texto, mas ele é para edição de figura, mas ele é pago. Então, existem opções gratuitas para substituir o Photoshop. Obviamente que não atende ao 100% do que o Photoshop faz, mas pelo menos uns 80% do que você faz normalmente, a pessoa normal, que é cortar a foto, diminuir a resolução, ou então tirar aquele olhos vermelhos, esse outro programa também faz, que é o GIMP. É um programa que pode ser baixado na internet, no www.gimp.org. GIMP é G-I-M-P. Pode ser baixado diretamente da internet. Ele é gratuito, você instala no PC, no seu Windows ou no seu Linux, ele funciona para as duas situações. E você pode editar as suas fotos, fazer ampliações ou fazer reduções de fotos sem problema nenhum. Quem tem problemas, assim, quem está aprendendo com GIMP, eu tenho uma dica aqui. É o site www.gimp.com.br. É um site que tem uma série de tutoriais em português, que quem estiver aprendendo, quiser conhecer um pouco mais o GIMP, pode ir lá e assistir vídeos, tem textos de dicas de como usar melhor o GIMP para editar suas fotografias. Então, é facinho? Facinho, bem fácil. E ele é bem parecido, inclusive, na interface com o próprio Photoshop. Tem aquela questão de camadas também. Então é uma ferramenta bem interessante. É para quem está querendo editar suas fotos e um software que não precisa pagar nada por isso. Interessante. Tem uma outra dúvida também, não é mesmo? Isso, exatamente. Do Anderson. O Anderson mandou um e-mail para a gente aqui falando assim, que o micro dele tem uma configuração de um Core 2 Duo com 2 GB de RAM e está muito lento, ou seja, ele não está conseguindo trabalhar direito com o computador. Muito bem, Anderson, também obrigado pela participação você. A configuração do computador dele não é ruim, assim, é uma computação razoável que pode atender a vários usos comuns de edição de texto, planilhas, navegação na internet. Então, ou seja, não é uma configuração ruim. Aí eu posso imaginar duas situações, ele não colocou aqui no e-mail dele. Mas, por exemplo, ele pode estar tentando usar esse tipo de esse micro para poder editar uma foto grande, um vídeo. Isso aí realmente vai ficar uma configuração limitada para esses tipos de usos. Aí a sugestão seria aumentar a memória para uns 4 GB ou mais e fazer um upgrade de processador para um Core i5, por exemplo, um processador mais rápido. Agora, outra opção também é o seguinte, se ele está usando o computador dele com usos comuns, pode ser que tenha um vírus, e o vírus esteja atrasando a execução das coisas no computador dele. Então aí, a sugestão, viu, Anderson, é que você instale um novo antivírus, ou então atualize o antivírus que você está usando, para ver se realmente o problema é vírus no seu computador. Engraçado, que curioso, né? Exatamente. Uma configuração não é ruim, é uma configuração até bastante razoável para usos normais do computador e ele falando de talento. Então pode ser realmente alguma coisa nesse sentido também de ter um vírus ou algum outro programa que está consumindo recursos do computador. Okay, falando em vírus, vamos falar também de agora um alerta para os nossos ouvintes que usam Mac. Essa semana a empresa de segurança E7 identificou um novo vírus chamado Tsunami, especificamente para Macs. Então, o que ele faz, esse vírus? Primeiro, ele transforma a máquina numa máquina zumbi, ou seja, que ela recebe comandos do atacante. Então, por exemplo, a sua máquina agora, ela começa a se comportar como se fosse uma ferramenta do atacante. Então, o atacante manda um comando para a máquina, para o Mac, e o Mac dispara ataques para outras máquinas, sem você saber, inclusive. Então, esse é um problema. E também libera essa máquina para que o atacante consiga ver o que tem dentro da máquina. Então, ele consegue ver o conteúdo da máquina em si. Então, é um ataque novo, começou assim, pelo menos foi descoberto essa semana pela essa empresa de segurança. E a sugestão para os nossos ouvintes é continuar a usar um antivírus. E aí já até dei um exemplo de um antivírus gratuito, vou falar novamente aqui. É um antivírus da Sophos, que é um fabricante de antivírus. O site é sophos.com/freemacav.
Então, daqui a pouquinho, tudo isso aqui a gente vai colocar lá no blog também, mas é uma sugestão para quem usa Mac, para que coloque algum tipo de, esse tipo de antivírus, um tipo de antivírus gratuito desses, para poder colocar no seu computador para proteger contra os vírus. Bom, e para finalizar, a gente tem o lançamento de uma revista. Exatamente. Muitas pessoas querem montar o seu blog na internet, né? Querem ter o seu blog, querem ser visitados por várias pessoas. E aí, um conjunto de blogueiros, eles criaram uma revista chamada Blogsfera. Está na 2ª edição, uma revista gratuita, que quem quiser aí conhecer um pouco mais desse mundo do blog, como criar o seu blog, como atualizar o seu blog, como deixar o seu blog mais interessante para as pessoas visitarem lá. Então é só ir lá no site, no revistablogsfera.com.br, faz o download gratuito da revista e pode aí ficar por dentro de tudo que acontece aí nessa região, no mundo da blogosfera. Todas as dicas do Gilberto daqui a pouquinho vão estar no CBN Tecnologia. Quem tiver dúvidas, mandar pelo cbntecnologia@gmail.com e também pelo site, no gilberto.sudré.com.br e no Twitter, @gilbertosudré. Essas são as dicas do Gilberto para esta sexta-feira, sempre aqui, olha, respondendo as dúvidas dos ouvintes do CBN Vitória. Pode encaminhar também durante a semana para o e-mail tradicional da Rádio CBN, cbnvitoria@redegazeta.com.br, que chega toda a sua dúvida aí às mãos do Gilberto, que na sexta fala aqui com detalhes do que a gente pode fazer para melhorar o nosso acesso à tecnologia. Obrigado até a você, sexta Fernanda. que vem. Até sexta que vem. E obrigado aos nossos ouvintes que me deram muitas perguntas essa semana, participaram bastante. Um grande abraço a você e até a próxima sexta.